Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na loja Estúdio Conceitual, onde vamos ter uma conversa especial com Henrique Romano, da Escola São Domingos. Vamos abordar a questão das gerações, como o mercado de trabalho está lidando com isso, de uma escola que forma e prepara profissionais e, mais ainda, prepara pessoas para o mercado de trabalho e para esse mundo nesse novo desafio. Vamos começar agora um momento especial para você. Espero que você aproveite bastante, vai ser incrível. E comigo aqui está hoje o Leonardo Magalhães. Léo, se apresenta para a gente. Opa, tudo bom? Tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um Nível Acima. Eu sou Leonardo Magalhães, faço parte do corpo diretivo da Elo Health, sou ator, diretor, também nas horas vagas, me divirto bastante e designer de profissão. E hoje o nosso convidado é alguém que representa uma nova geração de líderes que conciliam tradição e inovação na educação. Henrique Romano Carneiro, muito obrigado pela sua presença, Henrique. É engenheiro, gestor educacional e diretor executivo da Escola São Domingos Educação, grupo que administra a tradicional Escola São Domingos e a Sundays Educação Infantil. Além disso, Henrique está como presidente do Conselho do Instituto Líderes do Amanhã. Com formação na UFES e especialização na Universidade da Califórnia, em Berkeley, ele traz uma visão refinada sobre gestão educacional, formação de lideranças e os desafios de manter viva uma missão de gerações. Henrique, seja muito bem-vindo ao Nível Acima. Obrigado, Luciano, muito simpático aí e cordial nas elogios aí durante o currículo. Obrigado, estou à disposição para a gente bater um papo e contribuir da forma que vocês desejarem. A gente sabe que você tem muito a contribuir aqui por toda a sua dinâmica, por toda a sua trajetória, embora um jovem aí já empresário, mas já de muito sucesso. Como é que começou? Conta um pouquinho da sua infância e a gente vem trazendo até esse sucesso todo profissional que você tem. Primeiro, obrigado pelo sucesso que você atribuiu. Acho que eu não gosto de ver dessa forma, eu gosto de ver como uma caminhada contínua, rumo à melhoria todos os dias, é uma caminhada disciplinada e constante, com o objetivo de ter consistência ao longo do tempo, porque eu acredito que essa consistência que vai gerando dividendos, obviamente não só os dividendos monetários, mas dividendos em termos de realização e de qualidade no trabalho que a gente entrega, que eu acho que é o objetivo principal de qualquer empresário. Se eu fosse fazer uma reflexão a respeito do impacto da minha infância na minha trajetória profissional especificamente, eu diria que tem um impacto muito grande. Obviamente, eu tive a oportunidade de estudar durante toda a educação básica, desde os 3 anos, na escola que a minha família administra, né? Então, na verdade, a escola foi fundada pela minha avó e pelo meu avô em 1973. A gente tem mais de 50 anos aí na educação do Espírito Santo, e eu estudei desde 3 anos lá. Então, dos 3 aos 17 anos, eu vivenciei como cliente o que a minha família faz como trabalho e como legado, né? Então acredito que isso teve um grande impacto na minha visão de mundo, até porque eu de certa forma, eu acho que esse debate é muito vivo entre as famílias empresárias. As famílias, às vezes, enfrentam dilemas e discussões no núcleo familiar por causa da administração da empresa. Isso num viés positivo, não estou falando de briga, não. Estou falando necessariamente de visões administrativas, e às vezes essas visões trazem uma perspectiva mais enfática por um lado ou por outro, mas a gente sempre tentou, mesmo tendo esses debates em família, obviamente eu e meus primos, minha irmã, menores, observando isso, a gente sempre viu isso com uma perspectiva muito positiva, nunca como algo que assustava, mas sim como algo que aproximava. E isso motivou a gente a estar sempre próximo e, de certa forma, a gente se sentir responsável pelos resultados da escola. E acho que isso impactou muito a maneira como eu enxergo o mundo, a minha visão sobre administração de empresas, minha visão sobre ser um empresário de forma orgulhosa mesmo de ser um empresário, e do papel que a gente tem na sociedade do ponto de vista de impacto e de responsabilidade, de contribuir com um serviço de qualidade e que aí sim a gente consiga ter perenidade e sustentabilidade no negócio a partir desse valor que a gente agrega com o serviço que a gente oferece. Legal. Dentro dessa trajetória bem linear que você desenhou, teve algum momento, um insight, alguma coisa que aconteceu que aí deu aquele estalo, eu acho que o caminho é por aqui, já visualizando a sua carreira profissional? Peraí, antes disso, você escolheu engenharia, né? E aí, eu acho que isso aconteceu
Isso que ele está te perguntando aconteceu depois da engenharia. Por que engenharia? Já que você veio desse berço assim, provavelmente pedagogia, alguma coisa mais voltada para essa área. Se fosse um desejo lá de trás, talvez caminharia para uma graduação mais dentro disso. O que foi aí nesse meio do caminho aí? Apesar da gente ter uma afinidade muito grande pela área das humanidades, tanto meu pai quanto meu tio são engenheiros eletricistas de formação. Uhum. E a gente naturalmente tem uma afinidade muito grande pela área da lógica, da racionalidade, do aspecto de exatas, e a gente sempre enxergou, e eu obviamente eu recebi muito dessa visão de mundo, a área de exatas como uma formação de base lógico-dedutiva muito forte para qualquer área que você vai seguir profissionalmente. Então, assim, eu acho que a engenharia é uma área muito rica para a formação básica, porque hoje em dia, de fato, a educação superior é um pontapé inicial, até talvez 40 anos atrás, 30 anos atrás, a gente ainda enxergava como o fim da etapa de formação e o início da etapa profissional. Então você se qualificava na educação superior, tinha uma graduação, obtinha um título profissional e podia ali exercitar a sua profissão que foi ensinada na faculdade. Hoje em dia, apesar disso ainda existir, principalmente nos bacharelados clássicos, eu enxergo que ainda é uma parte constituinte de uma formação geral que o indivíduo tem. Então, eu acredito que a formação em exatas ela agrega demais, especialmente se esse formado conseguir buscar uma formação complementar na área de humanidades, seja nos cursos livres, na educação por si só, como autodidata, como estudioso, leitor, etc., ou até mesmo uma outra graduação. Então, acho que um bom engenheiro é aquele indivíduo que consegue também ter uma visão filosófica interessante, uma visão de história, uma visão de mundo rica em todos os prismas possíveis. E o mesmo acho que vale para as outras áreas, né, Léo? Então, aquela pessoa formada na área de humanidades que deixa totalmente de lado a visão mais cartesiana, a visão mais lógica e racional, também está deixando um pouco em aberto pontos importantes da sua visão de mundo, né? Com certeza. E exatamente o que a gente está vivendo aqui, né? 3 engenheiros falando de gestão. Caminhou nessa direção, né? Eu puxei esse assunto porque a gente, na Zorzal, né, a gente implantou na São Domingos, foi a primeira escola do Espírito Santo, certificada na ISO 9001, planejamento estratégico, melhoria de processo. Ou seja, a São Domingos sempre teve essa visão, especialmente o Henrique, da importância da gestão. Quer dizer, não adianta a gente ter as ferramentas, não ter uma bela estrutura, não ter pessoas, se esse modelo não vem organizado e não vem estruturado. E eu entendo, e aí gostaria que você falasse um pouco, o quanto a gestão faz parte da sua vida, fez, e a ponto que te caminhou para outras vertentes também, como, por exemplo, o Instituto Líderes do Amanhã, que eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você tem lá e a gente continuasse a conversa aqui. Eu vou começar dizendo que essa visão de gestão da escola, ela não nasce da minha contribuição. Na verdade, eu entendo que a nossa família sempre teve uma preocupação com a administração. Meu avô, ele fundou a escola, ele estudou até a 4ª série. Então, proporcionalmente às ferramentas gerenciais que ele tinha no momento que ele iniciou a escola em diante, minha avó era professora mesmo da rede pública durante muito tempo e ela fundou a escola junto com meu avô. Então, meu avô era a gestão, o back-office, o administrativo, e minha avó era o core ali, operações e a parte educacional, provavelmente, tanto que minha avó é a figura simbólica mais representativa da nossa escola, apesar de que o meu avô tem um papel tão importante quanto dela, difícil até atribuir qual o mais importante na caminhada da Escola São Domingos. E na sequência, o meu pai e o meu tio tiveram um papel fundamental nisso também, especialmente o meu tio, ele direcionou esse caminho para nós. Meu tio hoje é o diretor-presidente da escola, a gente colocou essa mudança de governança recentemente. Eu tenho uma função mais de dia a dia, de executivo, o meu tio tem uma função até mais livre para atuar mais próximo dos alunos, em atividades mais institucionais, que ele consegue realmente estar bem próximo dos alunos, especialmente dos alunos do ensino médio, que ele gosta muito. E aí, assim, essa visão lá em meados de 2013, 14, a gente iniciou esse processo que curiosamente, o meu tio tem uma história interessante com o Luciano. Ele, durante muito tempo, vou falar com esse tal de Luciano Zorzal, que
que é uma figura bem referenciada aqui em Vitória sobre gestão da qualidade, gestão estratégica, e um belo dia bateu lá na escola querendo falar com o meu tio Luciano Zozal, que era pai de um aluno nosso. E meu tio estava realmente já na cabeça de procurá-lo para fazer um serviço com a gente. E aí aquilo ali casou, a gente iniciou essas conversas e muito a ver com o momento que a gente estava vivenciando, o momento de amadurecimento da gestão, que eu chamo de gestão estratégica, né? Um pouco de governança, um pouco de gestão estratégica, já olhando para a gestão para resultados e gestão de processos, e a gente usou o guarda-chuva da ISO 9001 e usa até hoje, já são 10 anos de SGQ na escola, como o framework de gestão da escola. Então toda a estrutura gerencial da Escola São Domingos, no nível operacional, tático e estratégico, é baseado na ISO 9001, que eu costumo dizer que é um framework muito rico. À medida que você se aprofunda nele, você consegue perceber algumas nuances que só o tempo permite a gente usufruir. E nessa caminhada a gente tem gostado muito e tem sido muito enriquecedor. Já indo um pouco para a linha da pergunta a respeito do Líderes da Manhã, eu sempre, de certa forma, fui interessado em gestão, em empreendedorismo, e lá pelos ali 14 anos, 15 anos, isso era muito materializado nas figuras dos grandes empresários que eu admirava, né? Então, hoje em dia, isso é até um pouco mais acessível por meio das redes sociais. Naquela época não tinha essa figura do empresário público que a gente tem hoje em dia, o empresário influencer. Então a gente tinha um pouco de contato com, no máximo, assim, livros de gestão na época, um pouco depois desse período que eu estou contando, foi lançado O Sonho Grande, da Cristiane Correia, foi uma biografia dos líderes da Ambev, que chamou muita atenção na época dos jovens, ali na época que eu estava entrando na faculdade. Então esses símbolos de grandes gestores, aí, líderes empresariais, me motivavam, de uma maneira que eu não conhecia ainda, de certa forma, o que era a técnica da administração, da gestão empresarial. E aí, ao longo do tempo, fui aprofundando nisso e me deparei com o Líderes da Manhã, no meio da minha... Eu ainda estava Líderes, eu já estava terminando a faculdade, eu acho que eu tinha 1 ou 2 anos de formado, e eu decidi entrar no Líderes da Manhã, uma iniciativa que foi fundada no Espírito Santo em 2011. Teria um podcast inteiro aqui para falar sobre o Líderes da Manhã, mas resumindo, o Líderes da Manhã é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2011 por um grupo de empresários vinculados ao Espírito Santo em Ação, que é um movimento empresarial muito forte aqui no Espírito Santo, com o objetivo de formar a próxima geração de líderes empresariais do nosso estado. E essa instituição promove um ciclo de formação dissociado do programa do sistema educacional formal. Então não vai dar um título de bacharel ou uma pós-graduação lato sensu, um mestrado stricto sensu, mas vai te dar uma formação que a gente chama de curso livre, dentro de uma perspectiva de 3 anos, baseado em 5 pilares: política, economia, gestão, filosofia e liderança. E a gente trabalha estudos de livro, são 12 estudos de livro por ano, júris simulados, apresentações e mediação de palestras, realização de eventos. Então é uma formação bem rica, principalmente para esse lado filosófico associado ao empreendedorismo, coisa que as faculdades de negócios, os cursos nessa área, sejam até mesmo pós-graduação, deixam, não diria nem que eles deixam a desejar, talvez seria infeliz falar isso, mas eles não são desenhados para esse fim. Então o Líderes da Manhã tem essa perspectiva um pouco mais abrangente, trazer uma visão de mundo ou de holística, porque abrange diversas áreas, bem completa para o empresário poder desenhar a sua trajetória aí com sucesso. Não só sucesso do ponto de vista de prosperidade econômica, mas também de impacto na sociedade de uma maneira ética e responsável. Legal. Muito do nosso público são de empresários, de médias empresas, pequenas até, que estão vivendo um dilema, muitas vezes, desse conflito de gerações, de entender que uma nova geração está chegando, que, de repente, os novos líderes não estão sendo preparados porque pensam num formato, e isso acaba sendo uma barreira, um paradigma, e a realidade não é bem essa. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, não só da sua visão enquanto empresário, que é um empresário jovem, já começou a responder, contando do Líderes da Manhã, o tipo de preparo que você teve, né? E as outras pessoas que estão em torno desse movimento, mas também do que a escola, uma escola tradicional e forte como a São Domingos, prepara essas novas gerações para que esse novo mundo corporativo tenha um sucesso e que é possível conviver essas gerações. Aliás, não é nem que é possível, não há outra alternativa, porque as gerações vão passando e com a expectativa de vida aumentando, a gente vai ver muito mais. A gente vai ter que conviver muito mais e tem que entregar junto porque elas se somam. Vamos abordar um pouquinho isso. A gente comentava até ali antes nos bastidores, eu sou muito questionado
e demandado sobre esse tipo de questionamento. A tutoria que Alexandre o Grande teve para ser Alexandre o Grande foi dada para mim, o maior filósofo de todos os tempos, um dos maiores pensadores da história da humanidade, que foi Aristóteles. Então, o pai de Alexandre o Grande escolheu Aristóteles para mentorar individualmente seu filho e fez com que ele se tornasse o grande conquistador da Idade Antiga, que ele foi. E isso, para mim, é um símbolo de que, em essência, a educação para formar líderes, lá de Aristóteles até hoje em dia, a essência é muito similar. Eu sou, de certa forma, uma voz contra-intuitiva aí nesse aspecto da educação contemporânea, porque eu acho que a essência da educação ela é muito similar desde a época da Grécia até hoje em dia. A formar pessoas para as competências associadas à retórica, dialética, e que tudo está associado à comunicação, à habilidade lógico-matemática, a parte de conhecimento científico, visão de mundo, a parte de filosofia. Tudo isso são formações que compreendem uma necessidade de um indivíduo que vai atuar no mundo do seu tempo. Então, a ideia de que muitas vezes as escolas são bombardeadas com demandas de formações que eu entendo que são muito curto-prazistas, quando a gente fala de uma formação que deve ser verdadeiramente profunda e perene. Então é muito comum falar assim, eu aprendi fórmula de Bhaskara. Essa analogia, já teve alguns episódios até que eu já trouxe essa analogia, mas eu gosto de repetir. Eu aprendi fórmula de Bhaskara na escola, nunca usei na minha vida, mas não aprendi a declarar imposto de renda. Eu ouso dizer que você está na educação básica para aprender literalmente. É mais importante aprender a fórmula de Bhaskara naquele momento ali com 14 anos do que aprender a mexer num sisteminha da Receita Federal que quando você tiver 20, 30 anos ele vai ser totalmente diferente. Quem sabe o imposto de renda vai ser feito, nem vai ser mais feito da forma como é feito há alguns anos no Brasil especificamente. Se você mudar de país, então nem se fala. Então ensinar mecanicamente certas habilidades de curto prazo, eu acho que tem uma função bacana, a escola até cumpre. A gente tem hoje, poderia falar muitos projetos na escola que estão associados a iniciativas mais voltadas para a saída imediata para o mercado de trabalho e para o universo do curso superior. Mas o papel da educação básica como um todo, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é desenvolver base do indivíduo. E essa base se desenvolve com o conhecimento humano historicamente acumulado que a instituição escola, tem o papel de disseminar. Então veja, se eu desenvolvo nas disciplinas que a gente considera do currículo tradicional brasileiro, língua portuguesa, geografia, história, dentro da língua portuguesa, literatura, produção de texto, interpretação textual, aí na área de matemática, física, química, biologia, educação física, arte, língua inglesa, essas disciplinas elas têm um currículo muito amplo e elas permitem um passeio pela história do conhecimento humano. Obviamente é um recorte, porque é impossível que não seja um recorte. Mas é um recorte, de certa forma, muito rico e que quando ele é bem executado, Luciano, eu acredito que ele deixa marcas positivas para o resto da vida no indivíduo. E isso vai permitir realmente que a educação básica, que é o nome que a gente dá no Brasil, seja a base para uma trajetória pessoal de sucesso, seja ela na vida profissional, na vida afetiva, social, o que seja. Eu acho que isso realmente é o papel da instituição de ensino escola e é o que a gente busca fazer de forma perene, sem se preocupar muito com... obviamente, sem se preocupar além do que deve com questões que são específicas do nosso tempo. Eu fico ouvindo você falar dessa questão de curto prazo. E aí, né, o meu filho Guilherme estudou no São Domingos, foi excelente toda a experiência e o conhecimento que ele teve lá. E aí ele já formou agora em economia. E agora a gente percebe o quanto o conhecimento que aprendeu com a IA agora, né, não é o conhecimento que faz a diferença. É o que fazer com ele, aonde buscar, que é essa base que ele teve e que agora, né, muito graças a São Domingos, o que ele teve que permite ele alcançar, ele ter objetivos, porque o conhecimento muito já se perdeu. Já não faz mais sentido operar naquele modelo. O conteúdo ali, né? O conteúdo, que é exatamente o que você está falando. E isso requer um preparo de habilidades, de skills, que os empresários muitas vezes sentem falta. Pensam muito na técnica,
Eu mesmo lá na nossa empresa, eu sempre falo, a questão, primeiro o alinhamento cultural dos valores, né? A gente sempre fala que a gente contrata pela competência, né? E demite pela cultura e tal, enfim, aquilo que já deveria estar muito, muito presente ali. E aí eu falo, por quê? Porque o conhecimento, não adianta você saber muito agora, porque daqui a pouco você vai precisar saber muito mais em outras coisas. Então, se você não tem essa máquina de aprender, de enxergar e principalmente... Mas veja, posso fazer uma consideração sobre esse assunto? Com certeza. As pessoas... Essa frase é comum, né? A gente contrata por hard skill e demite por soft skill. O soft skill, geralmente, ele é interpretado como uma capacidade de relacionamento interpessoal, a pessoa ser boa de convívio, ser... cordial com as pessoas, mas não é só isso. Existe também um aspecto de responsabilidade, pontualidade, cumprimento de acordos, a parte de capacidade de expressão. É muito mais amplo do que isso. E quer queira, quer não, você desenvolve essas habilidades por meio de atividades que uma escola, não estou falando só a nossa, uma boa escola é capaz de desenvolver com as atividades acadêmicas que a gente vai desenvolver. Então, como é que você ensina a importância da pontualidade para um jovem hoje? Muita gente reclama, a geração Z não tem compromisso com a pontualidade, a geração Z não tem autonomia, vai na entrevista de emprego, você botar no Google vai aparecer isso, geração Z vai na entrevista de emprego e leva os pais. Você deve ter ouvido isso. Isso tem um mês. Não é? Como que você desenvolve... o contrário desse comportamento seria um indivíduo autônomo. Como se desenvolve a autonomia? A autonomia se desenvolve com a formação da confiança, que desenvolve com desafios vencidos e a superação constante de desafios cada vez maiores. E aí se desenvolve a autoconfiança. As atividades acadêmicas, sejam elas esportivas, cognitivas, ali em trabalhos acadêmicos, prova, toda a formação que uma educação básica oferece, permite ao jovem num ambiente controlado galgar cada vez mais degraus na sua vida pessoal que dá a ele essa confiança, essa autonomia para os desafios que ele vai enfrentar. Então a gente tem que enxergar de certa forma esse mecanismo da educação básica como um instrumento para formar essas habilidades que a gente chama de soft skill de uma maneira que a gente muitas vezes acha que vai se dar, mas que não é da forma como ela realmente acontece. Vou ter que ensinar responsabilidade para um jovem. Você não vai chegar num quadro, numa aula de educação socioemocional e falar, gente, hoje nós vamos falar sobre responsabilidade. Hoje nós vamos ensinar aqui sobre autonomia. Olha aqui, responsabilidade. O que é? Quem sabe? Isso não é uma aula de responsabilidade. Responsabilidade é você saber a causa e a consequência das coisas que você fez. Você ter uma consequência proporcional a algo que você entregou ou não entregou. Isso ao longo do tempo vai formar uma perspectiva e visão de mundo que aí permite o indivíduo se entender como um indivíduo que se responsabiliza pelos seus próprios atos. Então acho que essa é um papel que a educação básica tem e a gente tem que valorizar muito porque eu acho que é a chave para essas dores que a gente identifica hoje na nossa sociedade. Léo, você que tem uma filha adolescente, estou imaginando que sua cabeça aí está fervilhando num contexto, né? O que você está achando? É o seguinte, assim, esse limite aí, né? Porque a gente está falando dessa questão da geração que está chegando aí, que tem uma série de olhares sobre ela, de desagravo, vamos dizer assim. Mas essa geração são filhos nossos. Onde é que os pais estão errando nessa história aí? Porque, vamos dizer assim, o modelo de escola mais ou menos não muda, né? A gente na verdade, a gente está precisando refazer, eu acho que o modelo do ensino de uma forma geral, assim como ele é hoje no Brasil. Eu acho que esse formato já deu, enfim. Mas existe essa troca entre pais e escola o tempo inteiro. Onde é que está esse ato aí? Olha, eu costumo brincar quando eu também sou questionado sobre esse assunto. Tem uma frase que é atribuída a, se eu não me engano, é atribuída a Platão. E ele diz que a geração, isso no momento que obviamente Atenas estava vivenciando uma crise moral que culminou na Guerra do Peloponeso, a decadência e derrocada de Atenas, isso na Antiguidade Clássica. E ele atribui que a geração dos jovens da época dele era muito displicente e não queria nada com nada na vida. Então, assim, desde aquela época da Antiguidade Clássica, os filósofos gregos já questionavam a capacidade e a disposição dos jovens
da sua época. Então, de certa forma, eu não sei até que ponto isso é uma característica intrínseca ao nosso momento histórico e o quanto isso é simplesmente uma divergência de visão de mundo das gerações anteriores com as subsequentes. Se for observar, por exemplo, a geração Builder, que é a geração anterior aos Baby Boomers, que é a geração que hoje em dia está cada vez menos representantes, né? São pessoas de 85 até 100 anos, é a geração que vivenciou a juventude na Segunda Guerra Mundial. Geração muito focada em responsabilidade, em prover para a família, em acumular até alimentos. Aquela questão que o valor dessa geração era ter uma mesa farta, uma despensa cheia, e isso tudo se traduziu num senso de responsabilidade muito grande. Uma geração que viveu uma incerteza muito grande nesse período de Segunda Guerra Mundial. Quem ela teve como filho? A geração Baby Boomer, do boom. Por isso que o nome é Baby Boom, é o boom dos bebês dos anos 50, que gerou uma geração que o foco principal era a estabilidade, porque é o que a geração anterior não tinha. Então a geração anterior educou o Baby Boomer, o Builder educou o Baby Boomer para buscar estabilidade na sua vida, aquela carreira consistente na mesma empresa durante 50 anos, se aposentar e ter uma vida estável. Já o X, que é filho do Baby Boomer, ele vem buscando uma visão um pouco mais equilibrada. Não esquecer que durante o X que aconteceu o movimento hippie. Então essa angústia do Baby Boomer, se ele aproveitou direito a vida, então ele teve um filho X que já era um pouco mais, vamos dizer assim, preocupado com esses aspectos da vida além do trabalho. Quem foi o filho do X, ou até de alguns dos Baby Boomers? A geração Y ou Millennium, é a minha geração. Ela é a geração que é extremamente empoderada, ela foi educada para ter muita ambição do ponto de vista de capacidade, ela estava surgindo ali, crescendo durante o início da era da computação, do mundo digital, então assim, a possibilidade era infinita, todo mundo era educado para poder ser astronauta se quisesse. E aí isso se traduz em umas características, comportamentos daquela geração, do momento histórico cultural que cada geração vivenciou, do ponto de vista de cinema, televisão, literatura, o movimento social, político de cada época. Então, tudo isso impacta a visão de mundo. E a gente está agora chegando na geração Z, entrando no mercado de trabalho. E a gente vivencia essas dores aí que você está trazendo. Eu não sei dizer se existe essa... obviamente, existem características que são perceptíveis de forma mais aprofundada nessa geração. Mas eu sou, de certa forma, até otimista com essa caminhada. Eu acredito que o mundo, devido às redes sociais, tem tido, junto com esse turbilhão de conflitos que a gente tem vivenciado, também a oportunidade de um estudo muito mais aprofundado de assuntos que antigamente eram muito restritos a pequenos grupos. Isso permite uma escalada muito grande da velocidade com que as coisas acontecem para os próprios jovens. Então, assim, ele pode estar agindo errado em determinado momento, mas rapidamente ele tem mecanismos para ele endireitar esse caminho dele. E aí, concluindo, essa resposta foi um pouco longa, mas endereçando o final da sua pergunta, o que os pais podem contribuir nesse caminho? Eu acredito que sendo para os filhos o que o mundo pode ser, mas não na totalidade. Então, assim, tentando direcionar um grau de rigor, dificuldade, responsabilidade para os filhos que induzam a ele uma visão autorresponsável, uma visão confiante e íntegra deles próprios. Que é isso que vai desenvolver o indivíduo que vai viver no mundo da IA ou no mundo que seja da tecnologia digital que a gente esteja vivenciando, que é um dos nossos desafios hoje em dia. A gente teve até recentemente no Brasil a visita do Jonathan Haidt, que ele veio aqui 2 semanas atrás. É o autor de um livro que está muito em voga agora, que é a Geração Ansiosa. Ele trata do uso de dispositivos eletrônicos pelas novas gerações e como isso tem impactado a questão da saúde mental, que é um tema muito forte hoje em dia. Os dados mostram isso, que a saúde mental é um problema que, de certa forma, era menor nas gerações anteriores, principalmente nos jovens. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem os mecanismos para a gente solucionar esse problema ao longo do tempo. E a gente está nesse caminho. Eu já vejo as gerações que estão na escola agora como uma evolução da vivência daquelas gerações que saíram tem 5 anos, experimentaram. E eu acho que esse caminho é um caminho virtuoso que a gente está trilhando. E você entende que a escola está conseguindo fazer isso dentro daquele desenho que você colocou, de que apesar do currículo ser antigo, talvez, ou formatado, existe uma amplitude ali dentro
em que a escola consegue desenvolver ali dentro do próprio currículo, daquelas ciências, os skills necessários, enfim, o desenvolvimento humano para que essa geração consiga sair também pronta para o mercado de trabalho. Sem dúvida, porque vamos olhar, eu gosto sempre de explicar um pouco mais tecnicamente esse assunto. O meio com o qual você apresenta a estratégia para ensinar alguém alguma coisa é chamado de estratégia de aprendizagem. A estratégia de aprendizagem é o meio para entregar um fim que seria o curso que você está querendo entregar para aquele aluno, que seja um plano de curso de uma disciplina, mas em último grau são as habilidades e competências que estão associadas ao que você deseja formar. Então, não importa qual área seja, música, ensinar alguém eletricista, você concorda que existe um conjunto de habilidades, competências e conhecimentos específicos daquela área que precisa ser entregue a um indivíduo por meio de alguma estratégia de aprendizagem, ok? Uhum. Então eu tenho aqui o que eu preciso ensinar, o que o indivíduo precisa aprender e o como eu vou entregar isso. O que uma instituição de ensino tem à sua disposição para conectar esses dois pontos? Do ponto de vista de estratégia de aprendizagem, você tem aulas expositivas, seminários, trabalhos, atividades práticas, visitas de estudo, uma infinidade de mecanismos que são estratégias de aprendizado utilizadas para ensinar alguém a fazer alguma coisa ou conhecer alguma coisa. E aí, tradicionalmente, a aula expositiva é o que as pessoas entendem como sendo a escola de antigamente. E aí eu pergunto para vocês, o que a gente está fazendo aqui agora é muito mais parecido com uma aula expositiva do que a gente tende a pensar à primeira vista, que é basicamente um indivíduo transmitindo conhecimento de forma oral, sem recursos audiovisuais, permitindo que vocês formem na mente de vocês a integração por meio de imagens, de conceitos que vocês atribuem abstratamente no cérebro de vocês, do que eu estou falando. E essa integração permite a vocês gerarem insights que promovem conhecimentos na cabeça de quem está recebendo essas informações. Então veja, não tem muita... de certa forma é limitado o rol de estratégia de aprendizagem que o ser humano tem para transmitir conhecimento. Então, muito mais do que qual é a estratégia de aprendizado eu vou utilizar, é o como eu vou utilizar essa estratégia de aprendizado. Então eu digo, por exemplo, a aula expositiva é uma coisa ultrapassada? Certamente que não. A aula expositiva sempre foi, por isso que eu dei o exemplo de Aristóteles com o Alexandre o Grande, sempre foi um dos principais mecanismos do homem transmitir conhecimento para outros homens. Então, o que é a aula expositiva? É o homem comunicar com o outro as ideias que estão na cabeça dele. Então esse mecanismo, quando bem feito, é extremamente eficaz para transmitir conhecimento. O problema que a gente tem é, quando a gente não... Eu bato muito nessa tecla, que eu acho que é o verdadeiro problema da educação, não só no Brasil, mas nos países que identificam seus sistemas educacionais como fracassados, que é a não execução do método. E aí o Luciano vai gostar muito do que eu vou falar. Tem um vídeo do Falcone clássico, que ele está fazendo o Vicente Falcone, que é um consultor empresarial renomado no Brasil, ele estava fazendo uma consultoria no Canadá e ele estava acompanhando a consultoria da empresa dele lá e não dava o resultado que eles esperavam. E ele falou, vamos lá de novo, bate nos planos de ação lá. Só tem duas razões para uma estratégia não dar certo. Uma, o plano de ação era ruim, ou o plano de ação não foi executado. Só tem essas duas. Porque eu atribuo muito isso na educação que a gente critica. Em qualquer instituição, pode ser até na nossa. Muitas vezes a gente fala, mas a educação não está dando certo no Brasil, precisa rever. Peraí, vamos retomar aqui. As aulas que estavam previstas serem ministradas naqueles dias letivos, 200 dias letivos por ano, nas 15, 16, 17 séries que compõem a educação básica, foram ministradas por professores que tinham a habilitação e a competência esperada prevista nos planos de curso que foram indicados. A estrutura da sala de aula estava adequada minimamente para permitir que essa estratégia de aprendizado acontecesse. O plano de curso estava bem desenhado, com habilidades, competências e conteúdos bem dimensionados para aquela faixa etária e para a proposta de desenvolvimento de aprendizado gradativa que é proposto pelo currículo brasileiro. Quando você pega e vai amarrando esses pontos, você vai só fazendo assim, não, 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 não e não. Aí você fala, pô, peraí, será que o problema está no método ou está na execução do método? Obviamente, com isso, eu não quero dizer que a gente vai ter aquela
sala de aula no mundo de hoje, no qual o professor chega e explana um assunto como se ele fosse a única autoridade com conhecimento sobre aquele assunto. Então o professor tem que ser sim um curador, um mediador, mas também um papel de direcionador, porque como eu disse, curador do assunto, ele que faz a seleção dos conteúdos para aquele público, para aquele contexto social, para aquele contexto geográfico, para aquele contexto político, daquela sociedade que ele está ensinando. Então, eu acho que tem uma mescla das estratégias de aprendizado sofisticadas modernas, que a gente tem hoje em dia, mas que não são grandes inovações, com a execução disciplinada do que está previsto. Acho que essa dupla aí conseguiria entregar uma educação de muito mais qualidade para o nosso país. Não, e legal que dá para rebater exatamente tudo que você falou no meio empresarial. A gente tem os empresários que assistem a gente aqui e é o que a gente vive nas empresas. Na Zorzal a gente tem um projeto, quer dizer, não é nenhum projeto, é um acompanhamento que a gente faz na empresa que começa com uma curadoria. Que a gente é tanta informação que ele não sabe direito aonde usar o quê. E aí tem uma segunda parte, que aí além da gente desenvolver ali, tem uma segunda parte que a gente trabalha o acompanhamento dos planos de ação, dos indicadores, não bateu meta, o que faz? Parece óbvio, parece não, né? Chega a ser óbvio de tão simples. A gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, se não atingiu a meta, a gente cria um plano de ação, o PDCA ali, que é décadas como resultado. E aí quando você vai falando aqui, eu estou lembrando justamente disso. O quanto muitas vezes as empresas questionam os métodos, mas porque não o aplica, ou da melhor forma, ou não executa bem. E isso vem da escola às vezes, né? Muitas vezes ele vivenciou isso lá e não está conseguindo fazer essa leitura do ambiente do que está acontecendo na sua empresa. Então, acho que você tocou num ponto que é fundamental, porque muitas vezes se critica modelos, mas não os executa da maneira que deveria, e aí a ideia é maravilhosa, se bem executada, vamos colocar assim. E aí, aproveitando esse gancho, quando a gente fala de educação, que você falou, uma própria aula expositiva, e falou do papel da escola, e para o empresário, o que você diria para esse empresário do como ele deve contribuir para o crescimento desse profissional, para complementar esse aprendizado, porque tem que continuar. É lógico que o profissional tem o seu papel de buscar o conhecimento, de correr atrás, mas o quanto a empresa, hoje a gente vê universidades corporativas, você acha que o modelo atual que as empresas estão fazendo está no caminho certo, está usando um espelhamento adequado? O que você diz para esse empresário que talvez tenha que caminhar melhor nessa direção de desenvolver os planos de desenvolvimento individual de funcionários? O que você fala disso? Eu tenho uma frase que é atribuída a JP Morgan que eu gosto muito, que é: vá o mais longe que puder, quando chegar lá poderá ver mais longe. Eu acho que o conhecimento, principalmente a atividade empresarial, de certa forma ela tem uma base teórica robusta, mas ela também é muito empírica, porque a natureza de cada negócio tem peculiaridades que você só descobre na execução prática. Então, eu diria que assim, você o tempo inteiro tentar equilibrar o que há de conhecimento externo para agregar no seu desafio e, ao mesmo tempo, tentar o mais rápido possível aplicar aquele conhecimento externo na sua realidade para entender a limitação daquele conhecimento externo, se é aplicável, se não é. Esses dias, a gente fez um treinamento sobre segurança em privacidade de dados e segurança no ambiente digital para uma equipe de educadores. Com a nossa equipe interna, a gente desenvolveu o treinamento com pesquisa e demanda, e assim, todo mundo saiu maravilhado, falando assim: nossa, mas foi tão bom, porque às vezes a gente traz pessoas de fora para ministrar o treinamento, a pessoa tem um conhecimento vasto, mas não vai na dor que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que a gente precisa separar o que é o treinamento aspiracional, visão, de longo prazo, que é enriquecedor, com esse treinamento de aplicabilidade imediata, que aí sim ele tem que ser desenvolvido dentro da organização. E aí eu acho que faz parte da estratégia de gestão da empresa desenvolver uma cultura de treinamento e capacitação interna rica. Própria. Porque assim, tem coisas que você que vai ter que desenvolver realmente. Não dá para contratar um especialista num know-how que é o seu core business desenvolver esse conhecimento internamente. Então, eu diria que é tentar desenvolver internamente competências para formar nessa área por meio de cursos bem mais direcionados. Então, assim, vamos dizer, eu vou dar um curso sobre gestão para resultados. O que é gestão para resultados? Basicamente, é acompanhamento de indicadores e planos de ação. Então, objetivos, planos de ação e indicadores. Tá, isso aí você está falando abrangente. Gestão para resultados no setor de compras.
já é um pouco mais específico. Um curso de setor de compras. Agora um curso como organizar um setor de compras de uma empresa de serviços de médio porte. Já foi bem mais específico. O que vai entregar, vai resolver a dor do operador daquele processo em último grau é o curso bem específico que ele está precisando naquele momento. O curso abrangente, talvez vai abrir a cabeça dele, mas chega a ser tão distante da realidade que ele acaba quase não usando para nada. Então, assim, eu acho que tem um momento da formação abrangente e tem um momento da formação específica. E a empresa precisa desenvolver dentro dela as competências para formar no específico cada vez melhor, sabe? É como eu busco fazer. A gente não tem como eu te perguntar aqui uma abrangência muito grande. Mas você tem visto boas iniciativas relacionadas? Assim, você está otimista com o que você anda vendo que as empresas estão desenvolvendo nessa área? Olha, eu diria que sim. Eu estou otimista porque com o mecanismo da tecnologia estando muito rico, hoje em dia é muito fácil uma empresa ter um ambiente de vídeos, de processos específicos, ou mesmo de processos com workflow mais estruturados, com tecnologia. Vocês devem ter até na Zorzal acompanhamento para BPM nesse sentido, né? Mas assim, é muito mais fácil treinar o operador para um processo com meio da tecnologia digital. E as empresas que estão investindo nisso hoje em dia estão realmente tendo um diferencial competitivo muito grande na sua execução. Na nossa área, por exemplo, que é serviços, você pega, por exemplo, grandes redes de hotéis, grandes redes de entretenimento, tem realmente um know-how próprio que permite pegar um funcionário, de certa forma, inexperiente e formá-lo dentro de uma perspectiva operacional de alto nível, com uma imersão, de certa forma, curta. Eu acho que esse é o caminho que todos devemos buscar como empresários. Que é o básico bem feito, né? Eu acho que por ele ser bem feito, ele nem é tão básico. Até fazer o básico bem feito é difícil, sabe? A padronização. Esses dias eu fiquei muito feliz com um amigo, ele fez um elogio pra gente, que ele entrava todo dia na escola e era assim, todo dia o porteiro estava do mesmo jeito e a pessoa que estava esperando no posto seguinte era a mesma pessoa, e aquilo ali se desenrolava dentro de um processo que ele, com o tempo, começou a perceber como um processo estruturado, que no dia a dia ele não via, mas quando ele viu que todo dia acontecia daquela maneira, ele começou a ver que aquilo ali, aquela orquestra tocar daquela maneira era uma coisa intencional, e eu acho que é o que a gente busca, mas é muito difícil, Luciano. Eu não quero me vangloriar com isso não, porque é um desafio de que a gente tem que ter todos os dias, e ainda acho que esse olhar da liderança, eu sou bem, acho que deu para ver pelo meu jeito de falar, eu sou bem sistemático, esse olhar próximo da liderança, de tentar apertar um parafuso aqui, outro ali, ajustar as engrenagens todos os dias é fundamental ainda. O Sam Walton do Walmart costumava dizer que era o management by walking around. Ele tinha um sistema de gestão extremamente estruturado, mas ele gostava mesmo de circular e perguntar para um, para outro, andar, e aí entender ali como é que estava a operação dele acontecendo. Porque muitos têm a visão distorcida, né, de que a padronização engessa. Na realidade, a padronização é para eu conseguir repetir cada vez mais a melhor prática. Sem dúvida. E essa melhor prática vai sendo alterada e ajustada a partir do momento que eu atingir um novo nível, ou um nível acima de como operar aquele processo, que ele se dissemine por todos aqueles que devam utilizá-lo. Daí a pouco eu vou novamente a um novo patamar e vou evoluindo. E aí você tem o ganho. Isso é uma coisa trivial, parece trivial, mas quando você vai executando, você observa as sutilezas que tem nessas questões gerenciais, né? Por exemplo, não conformidade, tratamento de falhas. Demorou muito tempo, a gente tem um SGQ que tem quase 10 anos. Demorou muito tempo para a nossa equipe traduzir em cultura, quando tem uma falha, e já naturalmente entender qual era a saída esperada ou qual era o cumprimento de processo esperado para atingir um fim que não aconteceu no caso da falha. Então, assim, eu costumo dizer que esse suporte de copo, não sei se vai dar para ver aí da câmera, aqui no meu copo está apoiado num suportezinho aqui. O local esperado para tal copo é em cima do suporte. Se ele não está aqui, o fato de existir esse suporte está demonstrando que existe uma falha acontecendo aqui nesse processo, que vai gerar um resultado indesejado de saída. Você formar essa cultura sem engessar é um desafio, porque isso é libertador para o operador de processo.
Quando ele começa a entender que as coisas vão acontecer dentro dos locais esperados, dentro dos tempos esperados, executados pelos operadores esperados, isso é muito libertador para uma empresa e permite você diminuir muito o seu índice de falha. E toda empresa que reduz índice de falha é uma empresa que está caminhando cada vez mais para uma diferenciação competitiva pela excelência. Eu acho que esse é o caminho que as empresas devem buscar. E é uma premissa para escalar. Não tem como você escalar se você não controla a gestão de custo, por exemplo. Às vezes o pessoal fica muito preocupado em modelo de custo, mas ele não segue um padrão. Sim. Então o que adianta você fazer uma conta que nunca se repete? Ou de vez em quando aquela conta que você vê vai acontecer. Se você não tem estrutura de custo adequada, você acaba se perdendo. Eu estou há 26 anos no mercado e antes era tais das instruções de trabalho, onde você detalhava como fazer melhor aquilo. Agora está ficando na moda os tais playbooks. Então precisamos ter um playbook para isso, um playbook para aquilo. E eu estou achando isso bacana, porque as pessoas, a velocidade com que as coisas estão evoluindo está sendo tão rápida que você não consegue consolidar simplesmente na cabeça a melhor maneira de fazer se você não for registrando e não for melhorando acima. Porque a velocidade das coisas, desse desenvolvimento, de uma nova situação, eu tenho que pegar em cima do modelo atual, interpretar de uma forma diferente, agir de forma diferente, e isso, por ser humano, está ficando cada vez mais desafiador. Eu acho que também a própria tecnologia caminhou no sentido de experiência do usuário, que facilitou esse processo. Uma instrução de trabalho, de uma questão mecânica, por exemplo, uma máquina, ou qualquer coisa do tipo, aperta o parafuso 13 do que está com a etiqueta, dá 2 giros com torquímetro, tal. Isso hoje em dia está numa tela que é muito mais intuitivo do que era nessa época. Então, assim, isso permite a gente dinamizar o processo. Então, assim, envia a mensagem. Não é mais abra o sistema tal, clique na tela tal, porque está muito mais intuitivo realmente e isso facilitou e agilizou os processos. Mas eu ainda acho que a boa e velha instrução de trabalho tem o seu valor. Às vezes o playbook é só um nome diferente para... Não, mas a demanda, a gente tem recebido uma demanda muito grande para isso. Um conhecimento organizacional sistematizado, que é o que vale a pena sistematizar como conhecimento organizacional e revisitar de tempos em tempos como uma boa prática, que está na instrução de trabalho. E eu costumo dizer, não é sair padronizando, escrevendo tudo, é onde a falta daquele padrão está gerando descontrole, está gerando ineficiência. Então, nesse momento, seria talvez ali no contas a pagar, que eu preciso fazer uma instrução de trabalho. Daqui a um ano talvez não faça mais sentido, eu automatizei alguma coisa, e aí é outro ponto. Então é pensar sempre com esse olhar, com essa visão mais ampla de onde eu tenho ineficiências ou que eu preciso ter ganhos específicos e ali sim aprofundar, me dedicar e melhorar. E isso vocês fazem muito bem lá na escola, porque é algo que também muitos empresários não se atentam. A quantidade de vezes que você repete aquele processo. Quantas provas são feitas por ano numa escola? Vale a pena fazer um esforço para tentar melhorar aquele processo da gestão das provas ali, desde o início ao fim? Vale, porque quando eu multiplico aquilo 10, 100, 200 vezes no ano, o quanto que eu tenho de ganho de tempo, de esforço, e ali a gente vai fazendo o crescimento da empresa. Um outro aspecto que eu queria discutir com você é você deve ter conhecidos da sua geração, você colocou muito aí a questão da geração, onde você é o próprio empresário, mas que eles entraram em outras empresas. Como você está vendo a entrada deles, eles estão conseguindo alcançar em relação à geração anterior, estão sendo bem recebidos, estão conseguindo crescer lá, ou eles não estão encontrando um ambiente tão favorável, e aí acabam sendo empreendedores. Como é que você enxerga por outras experiências que você tem participado? Olha, eu acho que tem de tudo. Então, assim, realmente, falando em famílias empresárias, eu tenho muitos amigos que têm famílias empresárias de diversos tamanhos da empresa. E a gente tem gente que seguiu por uma carreira completamente diferente, tem gente que já mergulhou de cabeça na empresa da família e está indo muito bem, tem gente que mergulhou de cabeça na empresa da família e não teve sucesso, a empresa por questões até alheias à própria pessoa, às próprias pessoas. Então, assim, eu diria que majoritariamente não consigo definir o que tem mais. Mas uma coisa que eu observo é que eu acho que a melhor coisa a se fazer é a gente tentar se fazer valioso no ambiente que a gente estiver, agregar realmente, porque a gente muitas vezes tem o jovem, eu me coloco nesse bolo aí, muitas vezes tem a expectativa, até uma presunção de que tem uma capacidade maior do que de fato tem para agregar valor aonde esteja. Então, se a gente tiver uma visão um pouco mais humilde de, olha, vou tentar lá e agregar
trabalhar para agregar valor aonde eu estiver e sempre aprendendo e dando esse próximo até o nível acima, né? Sempre olhando para o nível acima e trazendo esse aprendizado, eu acho que é o grande negócio. A gente tentar primeiro agregar valor ao máximo onde você está. Cara, se foi colocado aqui para servir essa água, pô, peraí, você já está excelente em servir água? Porque talvez a gente está até derrubando a água aqui que a gente está servindo, está achando, pô, mas eu estou aqui muito bem. Cara, você não serviu a água bem, você está achando que você está tão bem assim? Então, assim, depois que eu tiver mestre em servir a água, aí eu vou, pô, agora eu posso dar o próximo passo. Agora eu estou apto a ser observado para poder dar esse próximo passo. Eu acho que exercitar isso é uma coisa rica, para a gente poder desenvolver uma visão responsável e consistente ao longo do tempo. Queria só que você repetisse aquelas bases do Líderes do Amanhã, que você falou de estudo. Política, economia, gestão, filosofia e liderança. O quanto isso é importante, quando a gente conversa com você, dos jovens terem esse conhecimento, atenção para esses temas, quando você traz lá da história de Aristóteles, e aí o tal conflito de gerações fica desse tamanhozinho, né? Porque quando você bota aí perspectiva, né? A perspectiva de centenas de anos, você olha assim e pensa assim, poxa, a gente está tão preocupado com isso, com conflitos de gerações, e durante, né, séculos e séculos aconteceu a mesma coisa. Também teve uma geração que viveu uma realidade, depois veio outra que formou aquela seguinte, e por aí vai. E muitas vezes a gente, como está só vivendo nesse pedaço dos meus 80 anos, de onde eu nasci, acho que a nossa experiência é única, né? Acha que isso é o momento que o mundo meio que vai acabar, como se eu falo pro pessoal da IA, né, a juventude que está entrando no mercado de trabalho está meio ansioso como é que vai ser, mas quem tem 3, 4 anos de idade não tem por que se preocupar, porque até lá esse dilema terá sido resolvido. Ela já vai viver num mundo em que vai ser tudo muito natural, e é uma preocupação de quem está aqui com base nas experiências que teve, com aquilo que conseguiu. Eu sempre, embora seja da área de exato, sempre gostei muito de história, que é muito aquilo que, né, todo mundo fala de história, né? É você entender o passado, conhecer o passado para entender o futuro e conseguir visualizar ali alguma coisa do que pode ser um caminho para onde a gente está indo, né? Talvez a gente não vá para aquele caminho. E aí, nessa conversa, né, que era um dos pontos que eu queria provocar aqui, é quebrar, né, muitas vezes, a visão do empresário de que gerações novas, gerações diferentes convivendo, se complementam. E que não está vindo ninguém melhor ou pior, mas está vindo gente preparada até para um novo momento, mais estruturada pela formação, pela natureza, pelo que as escolas estão preparando, do que algo que necessariamente é um desafio que veio para atrapalhar. E o contrário também, que é o que você falou, como jovem, saber entender a visão de quem veio um pouquinho antes, que já vivenciou algumas situações, e aí eu vou citar só uma, assim, para não ter dúvida, né? Quem está agora, vamos supor, com 18 anos, entrando no mercado de trabalho, ou 20, não sabe o que é ser empresário numa pandemia. Falando nem de crises econômicas, que, né, também foram um grande desafio. Então, você passar... Eu sou da época da inflação, que tinha o overnight lá, que você botava o dinheiro na noite para poder render, para tentar compensar uma inflação. O que era ser empresário? Só que eu era adolescente na época. Então, né, meu pai era funcionário público e tal, eu não percebia o desafio que era. Mas eu fico imaginando, o que é ser empresário numa inflação daquela? Depois, eu vivi o que é ser empresário numa pandemia que aconteceu tudo que aconteceu. Então, não é possível que isso não tenha o que agregar para a geração atual ter passado por essas experiências, né? E aí a gente se complementa. É por aí, né? Com certeza. Eu gosto muito do discurso do Steve Jobs, que ele fez em Stanford em 2005 para os formandos, e tem uma parte que ele fala mais ou menos assim, ele fala para os jovens, né? Agora, o novo são vocês, mas daqui a não muito tempo, vocês vão gradualmente se tornar velhos e serão cleared away, né? Serão tipo limpados para fora. Desculpe ser tão dramático, mas é
bastante verdade. Ele fala isso. Então, assim, essa perspectiva, ele dá perspectiva para o jovem que está ali, nessa visão assim, olha, não chega achando que você é o bonitão, é o bonzão que chegou jovem mudando tudo, porque esse ciclo natural você também vai vivenciar. Então, eu acho que o conselho que ele dá é tente enxergar esse ciclo de uma maneira com um pouco mais de perspectiva para você poder surfar nele um pouco diferente. De forma um pouco diferente. Então, assim, tanto das gerações mais velhas que estão recebendo as gerações mais novas do mercado de trabalho terem um pouco mais de paciência e tolerância com o jeito, o erro, a impudência do jovem, como do jovem também ter esse olhar tanto um pouco mais humilde diante das suas próprias habilidades, que ainda não foram de fato postas à prática e deram resultado para dar a credibilidade que vai vir a ser merecida caso eles tenham sucesso, mas também de saber que eles têm muito a aprender nessa caminhada. E aí o papel do mais velho nessa situação, eu acho que é mais importante do que o mais jovem, porque o mais jovem, ele é tipo a criança, ele não sabe, ele não vai saber mesmo. Já o mais velho que já vivenciou essa caminhada, ele tem a possibilidade de ter um olhar um pouco mais de tutor e falar assim, não, peraí, ó, vamos para cá, não é bem assim. Deixar também o jovem quebrar a cara de forma controlada. Então isso vale para um funcionário, vale para um sucessor numa empresa. Que assim, tem coisas que é melhor a gente quebrar a cara no caminho, se for um erro controlado, para a gente ter esse aprendizado e lá na frente usufruir de ter tido esse aprendizado, sabe? Então acho que esse caminho é um caminho virtuoso que a gente deve perseguir, de conciliar essas duas gerações com uma visão de otimismo e de sinergia para que a gente possa construir valor juntos. E é o que você vive muito na prática lá com seu pai, com seu tio. Com os desafios, a gente tenta. Eu não gosto de ser colocado como exemplo, não, porque eu acho que todo mundo tem desafios muito parecidos. Então a gente tenta usar essa teoria aí para lidar da melhor maneira possível. Então, aí, Léo, você precisa conhecer o Leandro, que é o tio que ele falou, que é agora mais institucional, como os adolescentes adoram ele tem um carisma, um negócio impressionante. E eles, ele e seu pai, chegaram até aqui e te entregaram agora num novo mundo, uma nova escola que você ajudou muito a construir também. E aí eu te pergunto, quais são os seus desafios hoje? O que não sei se chega a tirar seu sono, mas na gestão como empresário, o que hoje, ou mais de um ponto, que hoje é um desafio para você? Eles tiveram os deles, e os seus? Primeiro assim, vale fazer uma ressalva importante. O meu pai e o meu tio têm uma atuação na escola ainda no dia a dia. A gente tem um papel já há algum tempo. Meu pai é um pouco menos presente, mas vai praticamente todo dia na escola ainda, trabalha. Meu tio tem um papel todos os dias na escola e ele desempenha ele com bastante afinco. E na escola hoje tenho junto comigo meus primos, que Tiago e Larissa, e minha irmã Juliana. A gente é a terceira geração da família, somos em 4, e a gente tem cada um a sua função dentro do grupo, e a gente toma bastante decisão de forma colegiada. A gente tem uma estrutura de governança até interessante, porque a gente é bem colegiado para tomar as decisões, e isso mesmo com funções diferentes, mas nas funções de acionista a gente acaba tendo uma convivência bem harmoniosa. E apesar das discussões e debates estratégicos, a gente acaba tendo uma convivência muito proveitosa, sim. Então, só fazendo esse disclaimer aí para não parecer que eu só que estou nessa caminhada. E em segundo lugar, em relação à sua pergunta, os desafios que eu enxergo hoje em dia é o desafio de toda empresa, basicamente, selecionar talentos, treinar esses talentos para executar os processos da melhor maneira possível, melhorar esses processos a ponto de eu conseguir cada vez mais atingir um nível de excelência que se traduza na expectativa dos nossos clientes, a gente posicionar a escola realmente na vanguarda da boa prática pedagógica em nível mundial, é uma coisa que a gente olha hoje em dia. A gente tem a possibilidade de sonhar com esse tipo de perspectiva, porque a tecnologia nos permite ter benchmarks em nível mundial. Então a gente realmente não tem por que não olhar essas boas práticas em todo mundo e tentar aplicar aqui no nosso contexto. Eu acho que é o desafio de qualquer empresário, Luciano, priorizar. Eu costumo fazer sempre analogia com a minha equipe do equilibrista de pratos. Que assim, o papel do gestor, no fim das contas, não do empreendedor que vai desbravando, mas do gestor de um negócio que já tem uma certa inércia,
e eu gosto de explicar inércia, porque quem não é de exatos acha que inércia é parado. Inércia, como lei de Newton, é a tendência dos corpos manterem o movimento em que estão, seja parado ou em movimento. Então o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Então toda empresa tem uma inércia, quer dizer, o movimento que a mantém em movimento. Então pegar essa inércia e direcionar ela para o caminho correto, e eu digo estrategicamente correto, que só vai ser descoberto no longo prazo. Infelizmente a gente não tem como ter certeza no caminho que a gente está trilhando anteriormente. Então assim, para onde eu vou direcionar os esforços estratégicos? Quais pratinhos eu vou agitar mais ou menos, e o outro que eu não vou agitar, está quase caindo, eu vou dar uma agitadinha nele e já volto para onde está mais importante. Eu acho que equilibrar esses pratos hoje é muito difícil. E esses pratos estão traduzidos em todas as perspectivas estratégicas, estão no administrativo, no back-office, na parte de treinamento, na parte de recrutamento, na parte de marketing, comunicação institucional, operação, formação, atendimento ao cliente, processos internos, tecnologia, tudo isso são pratinhos que a gente tem que estar o tempo inteiro preocupado com como que eles estão para tocar o dia a dia da nossa empresa. E ao mesmo tempo, no pratinho da estratégia, que é mirando para o longo prazo, não deixar que esses pratinhos aí, vamos dizer assim, do dia a dia, nos impeçam de ver o pratinho do caminho que a gente tem que trilhar. E aí, não diria nem que ele é um pratinho, talvez ele seria um pratinho rolando, né? Que a gente tem que jogar ele para começar a ir atrás. Vamos dizer assim, a gente tem que manter os nossos rolando e ir caminhando para frente. Esse eu acho que é o desafio de um gestor hoje em dia, é o que eu enxergo que eu tenho. Legal. Como desafio, tá? E assim, a gente vê tudo isso que a gente falou aqui e tal, e eu imagino que o seu dia seja intenso, né? Conta pra gente um pouquinho o que você faz, lê, você medita, acorda 4 horas da manhã, come uma dúzia de ovos. Pessoal, a gente anda vendo cada coisa aí. Eu gosto muito é curioso isso, eu sou muito fã dessas questões de desenvolvimento pessoal, eu gosto sempre de ouvir sobre isso, leio, ouço muito podcast, leio livros há muito tempo sobre esses assuntos, e eu acho que é muito legal essa caminhada. Assim. Eu não gosto de dar exemplo meu para essas coisas, porque acho que cada um tem o seu direcionamento. Eu acordo numa hora normal, geralmente 6 e pouco, tento chegar na escola no mesmo horário todos os dias, mas tento ter uma vida, de certa forma, equilibrada, mas eu tenho uma inclinação natural por conhecimento. É uma coisa que eu gasto muito, gasto muito tempo, então lendo, pesquisando, ouvindo podcast, vendo vídeos sobre assuntos diversos. A gente estava comentando aqui antes sobre o conflito de Irã e Israel, o que está acontecendo agora. Então, assim, aí eu dou uma mergulhada nesse assunto para dar uma aprofundada, eu acho muito legal esse tipo de coisa. E isso me ajuda a oxigenar minha mente, até do ponto de vista criativo, para as atividades. No ponto de vista profissional, também é uma área que eu já estudei muito, assim, é produtividade no trabalho, né? Eu acho que o principal papel do líder em qualquer esfera é ele tentar ao máximo ser dispensável das atividades da operação, mas que ele seja dispensável de uma maneira, não que ele largue, mas que ele consiga desenvolver equipe com sustentabilidade financeira. Porque não adianta você desenvolver uma equipe que vai tornar a sua empresa insustentável. Assim, eu contratei um líder que é igual a mim, então eu estou pagando alguém que eu deveria estar fazendo esse trabalho. Não é isso que eu estou falando. Mas você desenvolver uma cadeia de processo organizado que permita esses pratinhos você conseguir olhar para eles e direcioná-los com mais intencionalidade. Então, o que eu acredito muito hoje em dia, simplificando, que é o que eu tento fazer, pode ser que eu mude com o tempo, né? A gente está sempre buscando a melhoria nisso aí. Eu tento ter clareza sobre quais são as entregas que eu tenho no horizonte de 1 ano dentro dos drives estratégicos da nossa empresa. Eu acho que como caminho estratégico, toda organização tem que ser capaz de responder de bate-pronto quais são os drives estratégicos que você está direcionando no ciclo estratégico que você está. Que seja o ciclo de 1 ano, de 6 meses, de 3 anos. Qual é o caminho estratégico que a sua empresa está seguindo? Eu acho que essa tem que ser uma resposta que tem que estar na ponta da língua. Em segundo lugar, quais são os seus indicadores principais? Você pode chamar de KPI, depois em OKRs e tudo mais. A metodologia não importa tanto, mas qual o caminho, para onde você está indo e como você está monitorando esse caminho? E aí a gente tentar o tempo inteiro perseguir aquilo, porque o dia a dia, Luciano, a gente acaba, inevitavelmente, qualquer profissional
a gente joga mais na área que a gente tem mais afinidade e não necessariamente na que mais precisa. Então a gente tem que sempre se corrigir e a governança traz isso, que é o papel que você falou do líder, ter um auxiliar de uma consultoria, o que seja, para estar do lado falando assim, peraí, ó, você está aqui investindo para esse lado aqui porque é a área que você gosta, mas o seu problema está aqui, ó. Você tem que estar gastando energia aqui, nesse caminho. Então eu acho que é inevitável, sabe, essa tendência, e a gente tem que buscar lutar contra ela para conseguir dar os próximos passos que a organização precisa. Foi legal. Quando eu perguntei lá do pessoal, é porque acaba refletindo isso, né? E não tem um modelo, cada um tem uma realidade, suas crenças e não vai ter uma resposta mesmo específica. Mas você me fez lembrar agora, quando eu dou treinamento sobre Balance Scorecard, né, que é de planejamento estratégico. A gente usa o modelo adaptado do BSC no nosso planejamento estratégico. Com as 4 perspectivas. Que as 4 perspectivas, né, a parte de aprendizado ali, a parte de processo, Sim. de clientes e financeiro, de uma maneira bem resumida. E eu sempre coloco isso. Tem gente que adora pessoas, e é ótimo, né? E muitas vezes ele negligencia, talvez, o processo, o cliente financeiro. Aí o outro, adora cliente, e às vezes negligencia as outras perspectivas. O ADM-FI da empresa é uma bagunça, né? Mas está vendendo, que é uma beleza. É isso aí. Só não está recebendo, o cliente está inadimplente, por aí vai. Ou o cliente não está satisfeito. Isso que é o legal da sociedade, né? Geralmente você trazer... Porque é muito difícil alguém ser tão polivalente a ponto de ter essa perspectiva em todas as áreas. Por exemplo, eu gosto muito de processo. Eu sou uma pessoa, se eu fosse atribuir uma área minha de afinidade principal, eu sou afinidade por operações. É a área que eu tenho principal... carinho, assim. Então, operações é dia a dia, processo, qualidade, excelência, NPS alto, satisfação de cliente, atingir as metas operacionais do negócio. Eu acho que isso é puxando sardinha pro lado que eu mais gosto, é o coração mesmo da organização. Ao mesmo tempo, se não tiver uma estrutura de vendas bem estruturada, uma área comercial forte, você às vezes não consegue transmitir o valor que tem na sua operação para fora dela, né? Então a gente fica limitado no crescimento. Então isso é muito legal a gente compor todas essas áreas e conseguir alcançar o caminho que a gente almeja. E na minha modesta opinião, esse é o grande sucesso do Balance Scorecard, né? Essa questão do equilíbrio. Porque o ser humano tende a ir para um caminho, aquele gestor que vai conduzir a empresa inteira, que é o que você estava falando aí, tende a ir para um outro caminho. Você não tem isso bem modelado e ser, de certa maneira, obrigado a revisitar alguns temas de tempos em tempos, você vai deixar, que é o seu pratinho caindo, né? A gente poderia colocar dessa forma. E isso é muito verdadeiro, isso que você está falando, é o que a gente vê no dia a dia mesmo, né? Bom, lógico que a conversa aqui a gente tem muito mais para falar, mas eu queria puxar aqui para uma reflexão final. O que significa nível acima para você? Eu fiquei pensando, quando eu vi o nome do programa, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Para mim, a tradução daquela frase que eu disse do vá o mais longe que puder e quando chegar lá poderá ver mais longe. É muito difícil a gente ter a perspectiva, isso qualquer ser humano. Perspectiva é individual e a partir de onde a gente está. Se a gente está buscando mirar um crescimento ou alcançar alguma coisa diferente, não necessariamente crescimento, então a gente pode estar indo para um outro lado. Quando a gente chega nesse novo ponto, a gente consegue enxergar ainda mais longe e aí a gente vai construindo ainda mais longe, assim sucessivamente. Nessa perspectiva da excelência está no caminho. Eu acho que realmente a gente está preocupado em melhorar um pouquinho todos os dias. Eu acredito muito em consistência, Luciano. Eu acho que o poder da consistência no longo prazo é muito forte. Como se fosse um juro composto de pouco em pouco e não acredito em grandes... Existem, né? Grandes tacadas e... Até existe grande tacada, pessoa que se dá bem do dia para a noite, mas não é algo que eu acho... Eu acho que é mais exceção do que a regra. Se a gente for buscar a boa prática, seria trabalhar de maneira consistente, buscando um nível acima nos pratinhos ali todos os dias. Queria te agradecer, Léo, uma verdadeira aula aqui de um especialista que trouxe muito conteúdo, que trouxe muito insight, mas para mim o grande aprendizado que eu levo aqui, que eu acho que, na verdade não é aprendizado, é uma ampliação de visão, um novo ponto de vista que nos faz buscar os aprendizados que estão faltando. Porque eu acho que esse é o grande desafio. Às vezes a gente não está enxergando o que nos falta, o que eu não estou vendo, e o nível acima traz muito isso. São pessoas que vêm aqui, que têm um ponto de vista muito particular,
fundamentado, não só com experiências de vida, mas também de forma muito conceitual, muito concreta, e que vem trazendo isso para nós, para o nosso público que está sempre assistindo a gente. Então, Henrique, eu queria agradecer de coração pelos insights, pelo seu tempo que você teve aqui com a gente e por poder contribuir e nos dar essa tranquilidade e otimismo que essa geração que está vindo por aí vai fazer muito melhor do que a gente faz. Então, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, um assunto que, como vocês viram, eu sou muito entusiasmado em falar. Eu espero que quem assista aí goste e eu possa contribuir de alguma maneira na trajetória dos nossos espectadores aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. Mas, peraí, antes de ir embora, fala, o pessoal te encontra onde? Qual que é seu @? Olha, eu não sou dos mais ativos no Instagram não, mas eu me esforço, tá? Meu Instagram é em @Henrique Romano, tenho um perfil no LinkedIn também, Henrique Romano Carneiro, que eu publico algumas coisas, principalmente da escola, e eu convido a seguir a Escola São Domingos. A gente tem um perfil, realmente a gente se dedica muito em ter uma comunicação bacana no Instagram, também no TikTok, então sigam aí Escola São Domingos e Sundays.educação no Instagram para conhecer um pouco do nosso trabalho, da nossa dedicação aí no ensino capixaba. Maravilha, e o seu? Zorzal.com.br é o nosso site, estou dando esse reforço que ele recentemente foi lançado um novo site, e as nossas redes sociais. No caso do Instagram, né? Tem LinkedIn também, mas no Instagram, @ZorzalGestão e @LucianoZorzaLOficial. A gente espera vocês lá, que vocês sempre estejam seguindo a gente para saber tudo que está acontecendo. Legal. E o meu é Léo Markmag, e você também pode saber um pouco mais sobre ela no eloehealth.com.br. Obrigado pela sua audiência, dá um like, compartilha e segue junto com a gente.